Senhores vereadores e vereadoras, povo presente, internautas, boa noite. Sob a proteção de Deus e com auxílio de nossos colaboradores, damos início aos trabalhos desta Casa de Leis às 19 horas e 25 minutos, onde será realizada a 36ª sessão ordinária do dia 4 de novembro de 2021. Solicita ao vereador Sidney Santos para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia. Boa noite a todos. Vou ler Mateus 28, capítulo 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do meu Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhe ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Só até aqui. Obrigado, vereador Sidney Santos. Solicito ao vereador hoje, com a ausência da primeira secretária, a professora Edilane, solicito ao vereador Rodrigo Escudeiro para que proceda a chamada regimental. Boa noite, nobres colegas, boa noite, público presente, boa noite, internautas. Chamada regimental, 16ª sessão ordinária de 2020, 4 de 11 de 2021. Vereadores: Antônio Marcos Flauzino, Edilane Aparecida de Oliveira Batista, Edson de Souza Lima. Presente. Fabiana Fênix. Presente. Hélio José Viana Gonçalves. Presente. José Estevam Franco. Presente. José Fernando de Oliveira. Presente. Paulo Sebastião Bueno. Presente. Rodrigo Henrique Escudeiro. Presente. Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. Presente. Sidney Santos Alves. Presente. Terminado, senhor presidente. Havendo quórum legal, declaro aberta a presente sessão. Consulto o plenário para a dispensa da leitura da ata da 35ª sessão ordinária, em virtude de que todos os vereadores e vereadoras já receberam a cópia e que a mesma será publicada no site da Câmara. Coloco a ata em votação. Os vereadores que forem a favor, que permaneçam sentados. O que for em contra alguma observação, que fique em pé. A ata foi aprovada por todos os vereadores e vereadoras presentes nesta sessão. Solicita ao segundo secretário para que proceda a leitura do expediente do chefe do Executivo Municipal, projeto de lei número 34/2021 e ofício especial. Projeto de lei número 34 de 2021 dispõe sobre a criação do Arquivo Público Municipal, define as diretrizes da Política Municipal de Gestão Documental e altera o item 3 da alínea B do inciso 7º do artigo 7º, bem como a linha A do inciso 8º do artigo 8º, ambos da Lei número 1813, de 1 de fevereiro de 2006, Reforma Administrativa do Município de Bom Jesus dos Perdões. A Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões aprova e o prefeito de Bom Jesus dos Perdões, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso 6º do artigo 62 da Lei Orgânica do Município de Bom Jesus dos Perdões, sanciona, promulga e manda publicar a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a criação do Arquivo Público Municipal e define as diretrizes da Política Municipal de Gestão Documental. Artigo 2º. É dever do Poder Público Municipal a gestão documental e a proteção especial a documentos e arquivos como instrumentos de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação. Artigo 3º. Consideram-se arquivos para os fins desta lei os conjuntos de documentos produzidos, recebidos e acumulados por órgãos públicos, autarquias, fundações instituídas ou mantidas pelo poder público,
empresas públicas, sociedade de economia mista, entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos, em decorrência do exercício de suas atividades específicas, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. Artigo 4º. Considera-se gestão de documentos um conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, classificação, avaliação, tramitação, uso, arquivamento e reprodução, que assegura a racionalização e a eficiência dos arquivos. Artigo 5º. É assegurado ao cidadão o direito de acesso aos documentos públicos municipais, cuja consulta será franqueada de forma ágil e transparente pelo poder público municipal, na forma desta lei, ressalvados aqueles cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, bem como a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Artigo 6º. Consideram-se políticas municipal de arquivos o conjunto de princípios, diretrizes e programas elaborados e executados pela administração pública municipal, de forma a garantir a gestão e a preservação e o acesso aos documentos públicos municipais, bem como a proteção especial a arquivos privados, considerados de interesse público e social para o município de Bom Jesus dos Perdões. Capítulo 2º do Arquivo Público Municipal. Artigo 7º. Fica criado com status de setor e subordinado diretamente à Secretaria de Gestão o Arquivo Público Municipal, tendo as seguintes competências. Inciso 1º. Formular a política municipal de arquivos e exercer orientação normativa visando a gestão documental e a proteção especial aos documentos de arquivo, qualquer que seja o suporte da informação ou a sua natureza. Inciso 2º. Gerir tecnicamente o conjunto de arquivos setoriais da administração pública municipal como órgão normativo central da gestão e custódia de documentos a partir da definição de diretrizes e normas para o seu funcionamento, considerando todo o seu ciclo vital. Inciso 3º. Coordenar e orientar os trabalhos de classificação e avaliação de documentos públicos do município, aprovar os planos de classificação e tabelas de temporalidade e destinação de documentos dos órgãos e entidades da administração pública municipal. Inciso 4º. Autorizar a eliminação dos documentos públicos municipais desprovidos de valor permanente na condição de instituição arquivística pública municipal, de acordo com a determinação prevista no artigo 9º da Lei Federal nº 8.159 de 1991. Inciso 5º. Acompanhar o recolhimento de documentos de valor permanente ou histórico para o Arquivo Público Municipal de Bom Jesus dos Perdões, procedendo ao registro de sua entrada no referido órgão. Inciso 6º. Promover e incentivar a cooperação entre os órgãos e entidades da administração pública municipal com vistas à integração e articulação das atividades arquivísticas. Artigo 8º. Ao Arquivo Público Municipal ficam subordinados tecnicamente todos os arquivos e protocolos da administração pública municipal, sem prejuízo de sua subordinação administrativa. Capítulo 3º dos documentos públicos municipais. Artigo 9º. São arquivos públicos municipais os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos e entidades públicas de âmbito municipal em decorrência de suas funções administrativas e legislativas. Parágrafo único. São também públicos os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por agentes do poder público no exercício de seu cargo ou função, por pessoas físicas e jurídicas que, embora se submetam a regime jurídico de direito privado, desenvolvam atividades públicas por força da lei, pelas empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações privadas instituídas por entes políticos e territoriais e pelas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, referente a atos praticados no exercício das funções delegadas pelo poder público municipal. Artigo 10º. As pessoas físicas e jurídicas mencionadas no parágrafo único do artigo 9º compete a responsabilidade pela preservação adequada dos documentos produzidos e recebidos no exercício de atividades públicas. Artigo 11º.
Os documentos públicos municipais são identificados como correntes, intermediários e permanentes ou históricos. Parágrafo 1º. Consideram-se documentos correntes aqueles que em curso ou que, mesmo sem movimentação, constituem objeto de consultas frequentes. Inciso 2º. Consideram-se documentos intermediários aqueles que, não sendo de uso corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse administrativo, aguardam sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Inciso 3º. Consideram-se permanentes ou históricos os conjuntos de documentos preservados definitivamente em função do seu valor probatório, informativo ou histórico. Artigo 12º. A eliminação de documentos produzidos e recebidos pela administração pública municipal só deverá ocorrer-se prevista na tabela da temporalidade de documentos do órgão ou entidade, mediante autorização do Arquivo Público Municipal de Bom Jesus Perdões, conforme determinada o artigo 9º da Lei Federal nº 8.159 de 1991. Artigo 13º. Os documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis, de acordo com o artigo 10 da Lei Federal nº 8.159 de 1991, e ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma da legislação em vigor, aquele que desfigurar ou destruir documentos de valor permanente ou considerado como de interesse público e social, de acordo com o artigo 25 da mesma lei. Capítulo 4. Da gestão de documentos da administração pública municipal. Seção 1. Seção 1ª da Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso. Artigo 14. Será constituída uma comissão de avaliação de documentos e acesso que terá a responsabilidade de realizar o processo de análise dos documentos produzidos e acumulados pelos órgãos e entidades municipais, com vistas a estabelecer prazos para sua guarda nas fases corrente, intermediária e sua destinação final, em que serão eliminados ou recolhidos para guardar permanente. Os documentos avaliados e classificados integrarão a tabela de temporalidade de documentos de toda a administração municipal. Parágrafo 1º. A Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso, CADA, é um grupo permanente e multidisciplinar instituído na administração pública municipal, responsável pela elaboração e aplicação de planos de classificação e de tabelas de temporalidade de documentos. Parágrafo 2º. A Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso deverá ser vinculada ao gabinete da autoridade máxima do órgão ou entidade. Parágrafo 3º. A Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso será composta preferencialmente em número ímpar, por servidores designados pela autoridade máxima do órgão ou entidade nas seguintes áreas. Primeiro, representante do Arquivo Público Municipal de Bom Jesus Perdões. Segundo, servidor da Secretaria de Justiça e Cidadania. Terceiro, servidor da Secretaria de Gestão. Quarto, servidor da Secretaria de Finanças e Planejamento. Quinto, servidores das unidades organizacionais que se referem aos documentos, com amplo conhecimento das competências e atividades desempenhadas pelo órgão, os quais representam. Artigo 15. São atribuições da Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso, CADA. Primeiro, realizar e orientar o processo de identificação, análise, avaliação e seleção da documentação produzida, recebida e acumulada nos órgãos e entidades da administração pública municipal. Segundo, elaborar e atualizar planos de classificação de documentos e tabelas de temporalidade decorrentes do exercício das atividades de seus respectivos órgãos ou entidades, bem como propor critérios para orientar a seleção e amostragem dos documentos destinados à eliminação. Terceiro, orientar quanto à aplicação dos planos de classificação e das tabelas de temporalidade. Artigo 16. Para proceder à identificação dos conjuntos documentais a serem analisados, caberá à comissão indicar a equipe que procederá à identificação desses conjuntos documentais. Artigo 17. As atribuições a que se refere o artigo 15 desta lei não serão remuneradas e serão prestadas sem prejuízo das atividades próprias
dos cargos ou funções sendo consideradas como de serviço público relevante. Artigo 18. Cabe ao arquivo público municipal, órgão que estabelecerá as diretrizes da política municipal de gestão documental, a coordenação dos trabalhos da Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso, a qual deverá reportá-lo em qualquer atualização referente ao plano de classificação de documentos. Artigo 19. Para garantir a efetiva aplicação dos planos de classificação e das tabelas de temporalidade de documentos, a Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso poderá solicitar as providências necessárias para a inclusão nos sistemas informatizados utilizados nos protocolos e arquivos de seus respectivos órgãos. Seção 2ª, da entrada de documentos de valor permanente no arquivo público municipal. Artigo 20. Os documentos de valor permanente, ao serem recolhidos ao arquivo público municipal, deverão estar classificados, avaliados, organizados, higienizados, acondicionados e acompanhados de instrumentos descritivos que permitam sua identificação e controle. Parágrafo 1º. Os órgãos e entidades detentores dos documentos a serem recolhidos poderão solicitar orientação técnica ao arquivo público municipal para a realização dessas atividades. Inciso 2º. As despesas decorrentes do preparo, acondicionamento e transporte dos documentos a serem recolhidos ao órgão municipal serão custeadas pelos órgãos e entidades produtoras e ou detentoras dos arquivos. Capítulo 5. Dos arquivos privados de interesse público e social. Artigo 21. Considerem-se arquivos privados os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de suas atividades. Artigo 22. Os arquivos privados de pessoas físicas ou jurídicas poderão ser declarados de interesse público e social, por decreto do prefeito, desde que contenha conjuntos de documentos relevantes para a história, a cultura e o desenvolvimento científico e tecnológico do município. Parágrafo 1º. A declaração de interesse público social de arquivos privados será precedida de parecer instruído com a avaliação dos documentos por uma comissão especial, formada pelo Arquivo Público Municipal, para avaliação dos documentos. Parágrafo 2º. O acesso aos documentos de arquivos privados de acesso de pessoas físicas ou jurídicas identificados como de interesse público e social deverá ser franqueado ao público, mediante autorização de seu proprietário ou possuidor. Parágrafo 3º. Os arquivos de entidades privadas encarregadas de serviço público municipais ficam classificados como de interesse público e social. Parágrafo 4º. A declaração de interesse público e social de que se trata este artigo não implica a transferência do respectivo acervo para a guarda do arquivo público municipal, nem exclui a responsabilidade por parte de seus detentores pela guarda e preservação do acervo. Parágrafo 5º. Os arquivos privados declarados como de interesse público e social poderão ser doados ao arquivo público municipal ou nele depositados a título revogável. Artigo 23. A alienação de arquivos privados declarados de interesse público e social devem ser precedida de notificação ao município titular do direito de preferência para que, no prazo máximo de 60 dias, manifeste-se interesse na sua aquisição. Capítulo 6. Disposições finais e transitórias. Artigo 24. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a regulamentar a estrutura e o quadro funcional do Arquivo Público Municipal. Artigo 25. O Arquivo Público Municipal terá quadro de servidores próprios, admitidos, observando-se aos dispositivos legais. Artigo 26. É proibida toda e qualquer eliminação de documentos produzidos, recebidos ou acumulados pela administração pública municipal, no exercício de suas funções e atividades, sem autorização prévia do Arquivo Público Municipal. Artigo 27. Ficará sujeito à responsabilidade penal civil administrativa, na forma do artigo 25 da Lei Federal número 8.159 de 1991 e da seção 4ª do capítulo 5º da Lei número 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, aquele que desfigurar ou destruir documentos de valor permanente ou considerado pelo poder público
como de interesse público e social. Artigo 28. Altera-se o item 03 da linha B do inciso 12 do artigo 7º da Lei nº 1813, de 1 de fevereiro de 2006, que passará a vigorar com a seguinte redação. 3. Serviço de Museus, NR. Artigo 29. Altera-se a linha A do inciso 8º do artigo 8º da Lei nº 1813, de 01 de fevereiro de 2006, que passará a vigorar com a seguinte redação. A. Manutenção de todo o acervo histórico artístico do município. Artigo 30. O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente lei em prazo máximo de 30 dias. Artigo 31. Fica incluído no artigo 7º, primeiro, na linha A da Lei 1813/2006, a seguinte redação. 11. Setor de Arquivo Público Municipal. Artigo 32. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, 5 de outubro de 2021. Prefeito Municipal Benedito Rodrigues da Silva Filho. Mensagem do prefeito à Câmara de Vereadores de Bom Jesus dos Perdões apresentando o projeto de lei que cria o Arquivo Público Municipal. Nobres senhores vereadores e membros da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, apresento-lhes a elevada consideração de vossas excelências a minuta do projeto de lei que objetiva a criação do Arquivo Público Municipal de Bom Jesus dos Perdões. O presente projeto de lei, que substitui os anteriores, de número 14/2021 e o de número 32/2021, cria o Arquivo Público Municipal de Bom Jesus dos Perdões, definindo as diretrizes da política municipal de arquivos no âmbito do Poder Executivo, com vistas às boas práticas de gestão pública, organização, preservação e acesso ao patrimônio arquivístico municipal, a serviço do poder público e dos munícipes. Dos projetos anteriores, por sua vez, foram feitas algumas modificações, tornando a matéria mais sucinta e de mais fácil compreensão. Os arquivos públicos municipais são instrumentos de gestão indispensáveis à transparência, eficiência, eficácia e efetividade administrativas, ao desenvolvimento político e social, e que interessa a toda a sociedade a preservação dos conjuntos documentais, que encerram um valor probatório, informativo ou histórico, como garantia do direito à informação e à memória que constitui o patrimônio documental do município de Bom Jesus dos Perdões. Considerando que a Lei Federal de Arquivos número 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, determina em seu artigo 1º que é dever do poder público a gestão documental e a proteção especial a documentos e arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elemento de prova e informação. Considerando que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 216, inciso parágrafo 2º, estabelece que cabe à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitam. A Lei de Acesso à Informação, Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011, regulamenta o acesso às informações públicas do país, conforme prevê o inciso 33º do artigo 5º, no inciso 2º, do parágrafo 3º do artigo 37, do parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal, cabendo ao município definir em legislação própria regras específicas para o cumprimento das determinações previstas nessa lei. Essa lei assegurou amplo e imediato acesso às informações públicas, de maneira mais detalhada, com indiscutíveis repercussões no âmbito dos municípios. A gestão de documentos assume uma importância ainda maior, pois torna-se um instrumento indispensável para racionalização, eficiência, eficácia e transparência administrativa,
contribuindo para a modernização da administração pública e viabilizando aquilo que a lei erige como garantia basilar do exercício pleno da cidadania, posto que assegura a todos os direitos de receber dos órgãos públicos as informações de seu interesse particular, de interesse coletivo ou geral, contidas em documentos e arquivos que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, salvo os casos em que se exige sigilo. Considerando que a eliminação de documentos públicos ou de caráter público produzido pelos órgãos, entidades da administração pública municipal ou por entidades privadas encarregadas por serviços públicos só deverá ocorrer se prevista na tabela de temporalidade de documentos do órgão ou entidade, mediante a autorização do arquivo, na sua específica esfera de competência, conforme determina o artigo 9º da Lei Federal nº 8.159, de 1991. E de acordo com a Resolução número 7, de 20 de maio de 1997, do Conselho Nacional de Arquivos, que dispõe sobre os procedimentos para a eliminação de documentos no âmbito dos órgãos e entidades integrantes ao poder público. Considerando a Lei número 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, em seu artigo 62, dispõe que é crime destruir, inutilizar e deteriorar documentos de arquivo protegidos por lei, ato administrativo ou decisão judicial, e estabelece sanções penais dele decorrentes. Considerando que o Código Penal brasileiro, em seu artigo 305, institui como crime destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não poderia dispor. Considerando que a perda, o extravio ou a destruição indiscriminada do patrimônio documental público podem acarretar danos irreparáveis à administração pública, aos direitos dos cidadãos, à produção do conhecimento e à memória e à história. Considerando a obrigatoriedade de que cada município tenha em sua estrutura um arquivo público para promover gestão, a preservação e o acesso dos documentos produzidos, recebidos e acumulados no âmbito dos poderes executivos e legislativos, para pleno cumprimento das disposições contidas no inciso 14º e inciso 33º, do artigo 5º no inciso 3, do artigo 23, no inciso 2, do parágrafo 3º do artigo 37, no artigo 215, no inciso 4º e nos parágrafo 1º e 2º do artigo 216 da Constituição Federal de 1998, assim como nos artigos 5º, 9º e 21 da Lei Federal de Arquivos, número 8.159 de 1991, e nos artigos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 11 da Lei de Acesso à Informação, número 12.527, de 18 de novembro de 2011. Considerando que o Poder Público Municipal deverá, por meio de lei específica de arquivos, definir os critérios de organização sistêmica da gestão arquivística de documentos públicos e dos serviços arquivísticos governamentais, bem como a criação e a vinculação do arquivo público e os mecanismos de difusão e acesso aos registros públicos, em conformidade com o artigo 21 da Lei Federal de Arquivos número 8.159 de 1991. Considerando que a Resolução número 27, de 16 de junho de 2008, do Conselho Nacional de Arquivos, CONARC, dispõe sobre o dever do poder público no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, de criar e manter arquivos públicos na sua específica esfera de competência, para promover a gestão, a guarda e a preservação de documentos arquivísticos e a disseminação das informações neles contidas. Sendo assim, considerando a necessidade urgente de se estabelecer um programa de gestão documental que integre as fases corrente, intermediária e permanente, pelas quais tramitam os documentos de arquivos, como forma de assegurar sua organização, controle, proteção e preservação a partir de sua produção. O prefeito do município de Bom Jesus dos Perdões, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, submete o presente projeto à apreciação dessa egressa casa. Isto posto, estamos certos de que os senhores vereadores saberão reconhecer o grau de prioridade desse pedido, a sua aprovação, dando
Ensejo, a promoção da nova administração pública, essencialmente baseada nos princípios da eficiência e da transparência, indispensáveis na garantia dos direitos civis. Aproveito então a oportunidade para reiterar aos nobres senhores os protestos de elevado apreço. Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, 5 de outubro de 2021. Prefeito Municipal Benedito Rodrigues da Silva Filho. Terminado, senhor presidente. Bom Jesus dos Perdões, 28 de outubro de 2021. Resposta ao requerimento número 32/2021. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões. Excelentíssimos senhores vereadores, em atenção ao respeitável requerimento do excelentíssimo vereador José Estevo Franco, venho respeitosamente encaminhar a relação dos veículos adquiridos pela municipalidade no ano de 2020 e 2021. A relação dos veículos que já foram para a revisão, porque atingiram os requisitos para tanto, sendo certo que todos esses veículos estão seguindo o manual para a revisão, conforme toda a documentação em anexo. Sem mais, colhemos do ensejo para ratificar a Vossa Excelência nossos mais altos protestos de estima e respeito, subscrevendo. Atenciosamente, Benedito Rodrigues da Silva Filho, Prefeito Municipal. Obrigado, segundo secretário Rodrigo Escudero. Registrando a presença do vereador Antônio Marcos Frauzino. Presente. E também registrando a presença da vereadora professora Edilane. Presente. Solicito a primeira secretária para que proceda à leitura do expediente dos vereadores, indicações número 333 a 338. Indicação número 333/2021. Indicamos ao chefe do Poder Executivo Municipal que solicite ao setor competente a limpeza e manutenção do cemitério municipal. Justificativa. A referida solicitação se faz necessária, pois o cemitério está com um mato em tamanho excessivo ao redor e por cima dos túmulos, impossibilitando assim a passagem. Além disso, devido à falta de limpeza, roedores e animais peçonhentos estão sendo atraídos para o local. Bom Jesus dos Perdões, 4 de novembro de 2021, Hélio José Viana Gonçalves, vereador. Indicação número 334/2021. Indicamos ao chefe do Poder Executivo Municipal que solicite ao setor competente a manutenção da estrada Soldado José Menino de Souza, bairro da Cachoeirinha, próximo ao Topo Sacata. Justificativa. A referida solicitação se faz necessária para a preservação da via pública, tendo em vista que a estrada se encontra com diversos buracos. Bom Jesus dos Perdões, 4 de novembro de 2021, Hélio José Viana Gonçalves, vereador. Indicação número 335/2021. Indicamos ao chefe do Poder Executivo Municipal que solicite ao setor competente a manutenção da estrada da Serra Negra, próximo à casa do Billy. Justificativa. A referida solicitação se faz necessária para a preservação da via pública, tendo em vista que a estrada se encontra com diversos buracos. Bom Jesus dos Perdões, 4 de novembro de 2021, Hélio José Viana Gonçalves, vereador. Indicação número 336/2021. Indicamos ao chefe do Poder Executivo Municipal que solicite ao setor competente a manutenção da calçada ao redor da Escola Professor Francisco da Monte. Justificativa. A referida solicitação se faz necessária, tendo em vista que a calçada se encontra irregular e com diversos buracos, prejudicando assim a passagem dos pedestres. Bom Jesus dos Perdões, 4 de novembro de 2021, Hélio José Viana Gonçalves, vereador. Indicação número 337/2021. Indicamos ao chefe do Poder Executivo Municipal que solicite ao setor competente a reforma completa e limpeza da capela localizada no interior do cemitério municipal. Justificativa. Com a reforma do cemitério municipal no ano de 2020, não foi totalmente concluída, a capela localizada no local acabou não sendo reformada,
Sendo assim, é necessária uma restauração completa e limpeza da capela e seus objetos, além de higienização e fechamento com porta e fechadura, para que possa ser utilizada apenas para fins religiosos. Bom Jesus dos Perdões, 4 de novembro de 2021, José Fernando de Oliveira, vereador. Indicação número 338/2021. Indicamos ao chefe do Poder Executivo Municipal que solicite ao setor competente a viabilidade de convênio para a criação e pavimentação das estradas que dão acesso aos pontos turísticos do nosso município e dos municípios vizinhos. Justificativa. A ideia é traçar um caminho alternativo para acessar os pontos turísticos do nosso município e dos municípios vizinhos. É criar uma rota entre os municípios de Nazaré Paulista, Bom Jesus Perdões e Atibaia, para dar acesso direto aos principais pontos turísticos, como a Pedra Grande, Cachoeira do Barrocão, Pedra do Coração, Represa, entre outros. A ideia tem como objetivo fomentar o turismo em nossa região, fazendo com que o nosso município possa alcançar distância turística, que é um título concedido pelo governo do estado de São Paulo aos municípios que apresentem características turísticas e, com isso, arrecade mais recursos e se desenvolva cada dia mais. Bom Jesus dos Perdões, 4 de novembro de 2021, José Fernando de Oliveira, vereador. Terminada a leitura, presidente. Obrigado, vereadora professora Edilane Batista. Nesse momento, colocamos a tribuna à disposição dos vereadores e vereadoras que queiram fazer uso da palavra. Vereador Edson de Souza Lima. Boa noite, senhor presidente. O senhor permite que eu fale ali? Permitido, vereador. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, internautas. Só quero parabenizar a indicação de Vossa Excelência, do presidente Hélio e do vereador José Fernando de Oliveira, falando em relação ao cemitério. E mais uma vez, vereadores, o assunto cemitério vem à tona, vereador José Estevam. O senhor esteve comigo no início da gestão em 2017, onde aconteceu toda aquela polêmica e que algumas pessoas sensacionalizavam, houve aquele sensacionalismo em que pegaram cachorro, mato, sabe? Ficou vergonhoso para a nossa cidade e na região. Sabe? Até parece que o cachorro estava comendo osso mesmo humano. Né? O cachorro estava, uma foto lá, mas não estava ruim. Não estava bom, estava horroroso. E aí foi feita uma reforma, a parte que cabe a estruturação, né? Fez um novo piso, reformou os muros, colocou iluminação, ótimo. Mas aí a gente vê, o problema continua, que é a limpeza. Aí eu fico pensando, gente, me desculpe, eu recebi reclamações essa semana. E a gente tem que ser justo. A gente tem que criticar, mas também saber criticar e para quem criticar, vereador José Estevam. Eu pergunto, quantos funcionários tem ali que são responsáveis pela cova e pela limpeza? Acho que são 3. São 3 funcionários. Olha, anotamos aqui, 3 funcionários. Aí, a reclamação acontece desde 2017. A culpa é dos prefeitos que passaram ou é dos funcionários? De quem que a gente tem que cobrar? Ah, mas o prefeito tem que cobrar os funcionários. Então fica essa guerra. Vamos cobrar quem? O doutor Benedito, o que é o prefeito hoje? Vamos cobrar quem? A Melissa, que é encarregada hoje? O André, que é do setor de obras? Sabe? Eu tenho recebido muita reclamação de funcionários, dos funcionários do cemitério. Eu tenho que ser correto aqui. Nós temos 700 funcionários na administração. Nós sabemos que grande parte, gente, quase todos os funcionários são dedicados com a sua atribuição, levantam e vão trabalhar com amor ao que faz. Mas nós sabemos que tem funcionários que deixam a desejar. Talvez por falta de acompanhamento, né, falta de estrutura. Qual é o problema do funcionário que não executa a sua função? Porque, mais uma vez, indicação para limpar o cemitério. Doutor Luiz Antônio, todo mundo conhece, já foi chefe de gabinete dessa casa, na gestão do Fernando, do Paulo de Elvira. Doutor Luiz Antônio, encontrou na rua Dinho, pelo amor de Deus, você é vereador, olha a situação que está o cemitério. Então eu penso assim, puxa vida, vou me informar para aqui, para o prefeito de novo. Será que não... Aí eu recebi uma reclamação de um funcionário da arte, em que o irmão faleceu, ele ficou estabelecendo a hora, 16 horas.
Ele saiu correndo, tomou um banho, o sepultamento estava marcado para 17h30, vereadora Edilene. 17h30. Os funcionários aceleraram o sepultamento porque queriam ir embora. E o irmão não viu o outro irmão ser sepultado. Por conta de um funcionário. Eu já presenciei, acho que o vereador Fernando estava junto em vários sepultamentos, em que os funcionários, eles aceleram o sepultamento, e aquelas pessoas que estão querendo chegar para ver o adquirido, não podem ver, às vezes 10 minutos ele transcurre. E aí fica acelerando o fechamento da urna. O vereador Fernando vai falar aqui essa frase também. Me desculpe pela exaltação, mas está repetitivo, vereadores, está repetitivo. E aí, a hora mais triste da vida da gente é a partida do ente querido da gente, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um amigo. E eu já vi várias vezes, eu já reclamei várias vezes pelo prefeito Sérgio, e não adiantou, sabe? E agora assim, eu não estou, a minha indignação hoje, eu não estou, não é com o prefeito não, eu não estou isentando o prefeito disso, mas não é com o prefeito. O prefeito não é obrigado a sair do gabinete e ficar vendo se o governo está abrindo a cova, se está fazendo certo. E esse final de semana enterraram uma pessoa, no enterro de uma pessoa, eu acho que deve ter algum familiar escutando aí, que pediram para eu falar aqui, foram fazer a cova, o caixão não coube porque a cova era menor. O constrangimento de 1 hora, o caixão esperando para abrir, para colocar a cova aqui. Então, gente, está faltando o quê? Capacitação para o funcionário? Não estou querendo crucificar o funcionário. Eu estou cobrando o funcionário. O que está faltando para eles? Capacitação? O que é estrutura? É ferramenta? É hora extra? O que é? Mais funcionários? Se o problema é mais, eu não dou conta porque eu estou abrindo cobra demais, então tudo bem. Aí faz indicação, a gente contrata mais 2 coveiros. Agora, gente, quantos metros tem aqui? Se eu estiver falando abobrinha, eu venho aqui e peço desculpa de novo, senhor presidente. Para quem está me ouvindo em casa, se eu estiver falando, se eu estiver errado, eu não tenho nenhum problema de vir aqui pedir desculpa. Mas do meu entendimento, eu sou operário, eu sou pintor, entendo um pouco de enxada, porque eu já carpi mandioca, já carpi milho, eu venho da agricultura também. Eu fui criado, ele me conhece desde o Alpes com Jesus, quando ele era no Alpes lá, eu carpia, limpava a chácara. Agora, um quarteirão disso aqui, vereador Rosângela, pequeno, para 3 pessoas, para estar sujo, tem pessoas que são 5 funcionários para limpar a cidade toda. Agora, um quarteirão com 3 pessoas de dentro. E mais uma vez, nós estamos escutando, cemitério sujo, dia de finados. Puxa, poderia ter pelo menos, vamos pelo menos no dia de finados, vamos limpar pelo menos os dia dos finados. Então tá bom, é legal a gente reclamar do prefeito, vamos reclamar do prefeito, mas peraí, tem 3 pessoas lá dentro que são responsáveis por isso, tem mais uma encarregada. Então, gente, me desculpe o desabafo, mais uma vez eu vou relatar aqui, está tendo constrangimento na hora do sepultamento. O irmão, é aqui de Bom Jesus, o irmão não pôde ver o sepultamento do irmão por meia hora, porque tinha que acelerar o processo. Outra coisa, eu sou evangélico, mas eu entendo que os católicos, na hora de fazer o translado, ou pegar o corpo, tirar do velório e levar para o cemitério, eles gostam de fazer pela rua, pegar e tal. Eu tenho, que nem meu pai fala, se eu for no velório e segurar o caixão, eu não vou no velório. Eu aprendi com meu pai, toda vez que eu vou no velório de uma pessoa católica, eu gosto de pegar, principalmente meu amigo, pegar na alça do caixão e fazer parte daquele momento, é a despedida. E aí, isso é cultural em Perdões. E os funcionários, eu vi já, não estou mentindo, os funcionários várias vezes, não, vamos atalhar, vamos fazer por atalho. O pessoal quer fazer cortejo pela rua, quer entrar pela frente, não, vai entrar por aqui. Aí, como só tinha mulheres naquele dia, fizeram o atalho e deixou todo mundo a ver navios. Então, assim, os funcionários que são responsáveis para quê? Abrir a cova, enterrar e limpar. Eles estão comandando os sepultamentos e os velórios. Não pode, gente. Tem que ter uma... Eu acho que se tiver uma lei, então a gente vai fazer uma lei. Olha, o sepultamento deverá ser, o corpo deverá ser fechado com autorização, recarregado. Alguma regulamentação, isso é lei, uma regulamentação interna, uma portaria. E se eu estiver aqui falando demais, você que está me ouvindo, internauta aí, você pode colocar aí, complementa o que eu estou dizendo aí. Se alguém dizer, não, quantas pessoas foram em velórios e não presenciaram algumas irregularidades nos velórios? É por isso que eu estou indignado, porque a hora mais triste, eu já precisei esperar a pessoa fazer cimento, pegar bloco, ir lá, pegar cimento para poder fazer a massa, porque ficou, rapaz, esperando ser sepultado, dentro da gaveta, não tinha massa, não tinha bloco, não tinha areia. Aí a pessoa olha para nós, que somos vereadores, e aí, vereador, qual é a sua atitude? Então, é assim, é uma crítica para os funcionários.
Se vocês quiserem falar comigo, estou à disposição, aí está à disposição para discutir, mas tem que se responsabilizar as pessoas. Se é a falta de estrutura, então vamos segurar. Mas eu acredito que a atribuição de cada um não está sendo executada, porque o cemitério faz muito tempo que só reclama de sujeito, tem 3 pessoas lá dentro. Se eu estiver falando, me exaltando aqui, eu não tenho nenhum problema em pedir desculpa. Mas não dá para escutar mais pessoas queridas, famílias sendo constrangidas na hora de fazer o sepultamento. Isso não pode acontecer mais, senhores vereadores. Eu acho que, para encerrar, só para encerrar... O vereador Dini, o senhor me permite só uma parte? Eu só agradeço a fala do presidente e encerro. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado, presidente. Só para aproveitar, senhor presidente, como o vereador Dini está com a palavra, então eu pedi a palavra para ele. Eu até acredito que mais vereadores vão comentar sobre o assunto, né? Muito oportuna aqui a indicação do vereador Fernando. O Dini está coberto de razão naquilo que ele está falando, porque acho que os demais vereadores aqui também receberam reclamações nesses dias que antecederam o dia de finados. Só para complementar um pouco, eu também recebi essas críticas, né? E de fato fui lá conferir, porque eu também fui lá fazer a limpeza numa sepultura, onde está sepultada minha mãe, e realmente constatei mesmo, o cemitério muito sujo, mal cuidado, inclusive numa das ruas do lado direito aqui, no sentido ali ao posto de saúde, tinha uma sepultura aberta, certo? Bem na esquina, Fernando, certo? Com a tampa toda quebrada, sabe? Um verdadeiro perigo. Precisei lá chamar um rapaz lá que estava abrindo uma sepultura lá, e mais um outro lá para vir lá, e a gente ajeitou a tampa lá certo? Isso nas vésperas do dia de finados. Tudo bem. Aí no dia de finados, uma coisa me chamou a atenção, nós, sabe que a gente, se não se controlar, a gente acaba até, sabe, discutindo lá num local que não é apropriado para isso. Quando faltava 20 minutos para 5 horas, os funcionários já fecharam o portão, certo? E eu estava dentro do cemitério. Daí as pessoas queriam entrar e não conseguiam. Não, porque vamos fechar 5 horas, nós temos que fechar. Eu falei, mas falta 20 minutos para 5 ainda. Ah, mas eu recebo ordem, que não sei o que, coisa e tal, sabe? Daí tive que até me exaltar um pouco nem sei o nome da pessoa lá que estava cuidando lá. E fiquei ali na porta do cemitério até as 5 horas. E não deixei ele fechar a porta do cemitério antes do horário previsto. Quer dizer, e as pessoas chegam, sabe, sofrem aquele constrangimento, não podem entrar no cemitério. O que é isso? Sabe? Então, realmente, alguma coisa precisa ser feita, certo? Isso, até nem culpa o prefeito, não é o prefeito, é quem está administrando lá o setor, tá certo? Que a prefeitura deu ponto facultativo na sexta-feira. Então ficou sexta, sábado, domingo, segunda e terça. 5 dias que não tinha lá a pessoa responsável pela administração do cemitério. Então estava Deus dará, certo? Então as atenções ficam todas voltadas para o cemitério no dia de finados, né? Então, sabe, acontece essas coisas, realmente gera uma insatisfação, gera uma corrente de críticas, certo? Com toda razão, certo? Então isso precisa ser corrigido. No mandato do Sérgio, nós tivemos aí grandes desafios quanto a isso, nós chegamos até, eu particularmente, cheguei até a fazer uma representação na seccional lá em Bragança, sabe? O Hélio que lembra disso, a Rosângela, quer dizer, para que se tomasse a providência do descaso como era administrado o cemitério, né? Depois deu uma pequena melhorada, mas já voltou novamente a essa situação. Então era só isso que eu gostaria de dizer, senhor presidente. Obrigado, Dordinho, pelo espaço da palavra.
Para finalizar, só esqueci de falar, há relatos também de que os funcionários, vocês também sabem disso, que funcionários trabalham embriagados lá. E que já teve briga entre eles, e que funcionário colega de trabalho, né, bateu em mulher ainda. Então tudo isso está um caos ali entre eles ali. Então a administração tem que dar um apoio nisso, tem que resolver essa parte aí, porque senão quem fica mal atendido é o povo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Edson de Souza Lima, vereador Paulo também que fez uso da palavra, e agora o vereador Antônio Marcos Frauzino, e na sequência, professora Edilane fará uso, Rosângela e vereador Zé Estevam inscrito também. Muito boa noite, senhoras e senhores. Eu vejo que uma falta de respeito muito grande, entendeu? E não é dessa gestão, já veio vindo da outra. O outro gestor tentou uma correção, mas infelizmente só enfeitou linguiça, não ficou lá grande coisa, colocou um pessoal despreparado, mas eles não têm culpa. Toda empresa que contrata pessoas para trabalhar tem que dar um mínimo, né? Pelo menos ensinar a escrever, a ler, a arrumar, a ajeitar. Se é engraxar, tu ensinar a engraxar. Se é médico, ensinar a costurar. Entendeu? Eu vejo por esse ângulo. Então tem um despreparo também, que vem da gestão, entendeu? E foi feito sim alguma coisa, entendeu? E ficou dito pelo dito, vai aumentar, vai mudar, isso tudo, entendeu? Inclusive tem até pessoas que são enterradas ali, pessoas que cedeu essa parte, né? E hoje, infelizmente, tem muitos óbitos, né? Vira e mexe, né? A cidade, pelo menos no mínimo, tem 3, 4. Já tinha aquele lance também do valor dos caixão, que não repassava. Sempre teve problema, né? Sempre teve problema. 10, 12, 15 anos, sempre teve problema. E sempre teve oportunismo também, né? Eu não vejo com bons olhos mesmo, mas só que a ordem vem superior, entendeu? Se tem um comando, então o negócio vai fluir. Se não tem comando, não vai fluir. Então eu vejo assim como uma gestão que não só peca no cemitério, está pecando em outras coisas, infelizmente, né? Infelizmente, mas ali é sagrado. Teve para muitos, né? Que tem pessoas enterradas ali, e assim vai. Como uma cidade interior, uma cidade que chega no finados, quer participar, quer levar uma florzinha ali, entendeu? Ainda tem essa religião, ainda tem, numa cidade interior já tem isso, né? Graças a Deus ainda tem, né? Só que infelizmente deixa a desejar, desde o encarregado que está hoje lá, até os funcionários que estão ali. Não criticando, eu critico sim. Quem educou eles era para ter tido um treinamento, já saiu quase briga de foice ali, entendeu? Uma pá de coisa errada, entendeu? Que a gente fica sabendo na situação aí. Então, falta peito, falta punho, entendeu? Enquanto não tiver isso daí, vai acontecer no esporte, vai acontecer no lazer, vai acontecer na obra, vai acontecer no cemitério, vai acontecer na estrada, vai acontecer em tudo. Então está faltando punho. E está acabando o ano aí, espero que para o ano o Benedito acorde. Espero que ele acorde. Entendeu? Caso não acorde, aí a gente vai ser obrigado a fazer ele acordar. Porque não está legal as coisas, tá? Eu não estou falando mal. Meu ponto de vista é isso daí como vereador, eu visualizo, como todos visualizam, entendeu? Qualquer um visualiza, e não tem. Você vai para a estrada da cachoeirinha lá, é buraco para tudo quanto é lado. Como a pessoa vai fazer uma caminhada, dar de uma bicicleta, fazer um exercício. Então, são vários fatores que estão envolvendo essa administração, entendeu? Então, eu acredito que vai ter uns dias aí para descansar, e quando voltar com uma pilha nova, tá? E eu vejo sim que o cemitério está mal administrado, muito mal administrado por pessoas incapazes, entendeu? Um espaço de quanto por quanto aí, não é possível que 4, 5 pessoas não conseguem carpinar, não conseguem contar quantos cadáveres tem, quantas pessoas mortas tem, entendeu? Não é possível. Então está tudo errado, eu espero que tenha acertos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Antônio Marcos Frauzino.
professora Edilane e, na sequência, a vereadora Rosângela e, após a vereadora Rosângela, vereador José Estevão Franco. Boa noite a todos. É muito triste, porque, na verdade, é insatisfação em relação aos que morreram, insatisfação daqueles que estão vivos. A situação é, no mínimo, triste. Eu gostaria de falar em relação aos funcionários. São 700 funcionários que a Prefeitura tem hoje. Desses 700, muitos são comprometidos e muitos têm realmente a vontade de trabalhar e fazer o que acontecer. O que precisa, na verdade, na minha simples e humilde opinião, é valorização do profissional que trabalha, capacitação, porque se eu não for capacitado, fica muito difícil eu desempenhar minhas funções a contento. E normalmente o que acontece na prefeitura, ingressa-se no cargo, e aí eu falo enquanto servidora, e você é colocado lá no setor, em determinada mesa, em determinada situação, e não tem ninguém que te oriente. Você aprende sozinho. E se você aprende com o que está fazendo errado, você continua passando errado. E assim a gente vai de servidor para servidor. Também é importante que a gente tenha organização. E aí entra a função de quem tem um cargo de chefia. Maior cargo, maior responsabilidade. E o chefe, sim, ele é responsável por aqueles que estão abaixo dele. Já diria o meu pai que quando quem manda perde o juízo, quem obedece perde a vergonha. Também é preciso aproveitamento do pessoal da prefeitura. É muita gente mandando e pouca gente com a mão na massa. Hoje eu liguei para determinado servidor pedindo para que limpasse uma escola. Semana que vem, as escolas, pelo menos os alunos de 4 e 5 anos e os de fundamental da rede municipal, voltam 100% a serem atendidos na rede. Graças a Deus, estamos saindo desse momento tão triste e tão difícil do Covid. Sabe o que o funcionário me disse? Professora Edilane, eu tenho 16 funcionários. Eu cuido de tapa-buraco, eu cuido de varrer a rua, eu cuido de limpar as escolas e eu cuido de limpar a cidade. Nós somos em 16. Se com 700 funcionários hoje só temos o chefe, quem organiza, e mais 15 e eles não dão conta, está na hora da prefeitura pensar em alternativas. A alternativa é a terceirização? De repente esse é o caminho. Agora, o que não dá é para a gente ficar sentado vendo que 700 funcionários recebem com dinheiro público, inclusive eu, e aí a gente chega numa escola e não tem merendeira. Tem uma merendeira para cozinhar para 300 alunos. A escola da Serra Negra não tem servente para limpar a escola. A gente conta com o Renato da Ação Social, obrigada Renato e sua equipe, para poder mandar 2 frentes de trabalho para poder limpar a escola. E todo mundo sabe muito bem que frente de trabalho é uma mão de obra transitória. Quando ela começa a ficar boa e aprende serviço, ela vai embora. Os nossos alunos hoje, os pequenos, eles contam com um professor, 16 alunos de 2, 3 anos de idade e uma estagiária para ajudar. A estagiária fica só 2 anos. Quando ela aprende serviço, ela também vai embora. Então está na hora, sim, da gente repensar esse quadro de servidores, valorizar, capacitar, reorganizar, chamar para a responsabilidade quem tem cargo de chefia, porque quem manda tem que assumir, sim, não é o prefeito é responsável, sim, quando ele delega para alguém que não tem capacidade aquilo que ele delegou. Então, o prefeito delega, e do mesmo jeito que ele delega, ele tem que acompanhar. Porque quando quem tem que organizar não organiza, quando o chefe trabalha um dia sim, um dia não, quando você vai na prefeitura e a pessoa não está lá, provavelmente o seu subordinado, gente, está aprendendo direitinho como não ser um bom servidor público. Me perdoem aqui a grande maioria, porque a grande maioria ainda trabalha, mas a grande maioria não está dando conta de suprir essa minoria que está vindo simplesmente para levar o dinheiro do nosso município e fazer um trabalho muito mal acabado. Obrigada e boa noite. Então, veja bem, está visível, tudo tem que ter um comando, entendeu? E nesse momento, todos têm compromisso, todos os secretariados têm, está sem compromisso. Onde você vai, até no cemitério, o pessoal está sem compromisso. Então, assim, a gente tem que ter um comando, entendeu? E nesse momento, todos têm compromisso, todos os secretariados têm, está sem compromisso. Onde você vai, até no cemitério, o pessoal está sem compromisso.
É simples, entendeu? Então foi tirado daqui da água e arrebentaram com a água, cortou a água de todo mundo aqui. A Melissa, que era a secretária, e veio lá de cima da ETA, aí veio aqui o Sérgio, trouxe para baixo, comandou, arrebentou com a cidade, cortou água de todo mundo, coitadinho das pessoas. Muita gente ficou sem água. Quantas pessoas, eu não tinha nem coragem de vir aqui, porque cada vez que vinha aqui levava fumo, tinha que ajudar a pagar, era eu, com o Guilherme, mais outro, entendeu? Então, cara, é assim, a lei maior é do gestor, entendeu? Uma empresa só vai bem com o presidente, mas ele tem que saber o que ele está mandando e quem ele está mandando. Então, assim, eu vejo 5 passos, por que não? Então está sendo igual a bola de ping-pong. Aí tem funcionários ali, tem de carreira, que tem vontade de trabalhar, só que não deixam. Aquele que não tem vontade de trabalhar, aquele que não tem não está deixando, entendeu? Então está rolando muito isso daí, em todos os setores, em todos. Casema, na parte de educação, está em tudo, cara, entendeu? Então eu vejo assim, que está faltando um comando, um líder, né, como diz aí na moda, né? No meu tempo não tinha muito isso daí, a gente ia mesmo para as cabeças, aí nem trabalhava, isso aí, entendeu? Então, obrigado pela palavra. Obrigado, vereadora professora Edilane e vereador Antônio, que fez uso da palavra. Agora, na sequência, vereadora Rosângela e após a vereadora Rosângela, vereador José Estevam Franco. Boa noite, nobre presidente, vereadoras, vereadores, internauta e população presente. Eu vou falar sobre uns pontos aqui, na qual o Dinho começou do cemitério. O Dinho estava comigo na gestão passada, na qual eu critiquei demais esse cemitério, como o Paulo, o Clausino, acho que Zé Estevam também, que estava aqui no ano passado. E a minha crítica também era a mesma coisa. Uma semana antes do finado, tinha que pintar, tinha que limpar, tinha que cuidar do cemitério. Aquela capela, nem sei se esse ano foi feito missa, nem sei se faz mais missa ali. Uma capela bonita. Eu lembro de gestões anteriores, que eu não vou citar nome de gestões, de quem é, de quem não é, mas aquela capela era pintada, ali tinha a missa das almas. O Paulo pode me corrigir se for mentira que eu estou falando, tinha. Depois do mandato do Sérgio não teve mais, esse ano não teve mais. Critiquei sobre a entrada do cemitério. Uma vez eu vi lá, o carro funeral chega lá, aí não pode entrar. O carrinho tem que puxar o caixão até em cima porque é escada. Eu cansei de falar que tinha que fazer uma rampa ali, um pedaço de rampa e um pedaço de escada, até porque tem cadeirante. Aí fala assim, não, tem entrada de cadeirante do lado. Mas e se o cadeirante não quer entrar do lado, não quer entrar ali pela frente? Ele não pode, ele tem que entrar só do outro lado. É só lá a entrada dele, ele não tem entrada, ele não pode escolher, ele tem que entrar só lá. Então toda vez a gente bate na tecla. Esse finados, né, foi um feriado prolongado, na qual foi falado que o prefeito deu ponto facultativo, feriado. Pague extra, é serviço emergencial, gente. Tem dinheiro na prefeitura, paga extra. O funcionário vai trabalhar contente e garanto para você que o funcionário vai limpar, porque ele vai estar vendo que ele vai receber um extra. Pague extra, é serviço emergencial. É emergencial, porque tá vendo aí, ó, finados, morreu pessoas aí, como o Dinho falou, que não cabia o caixão no buraco. Segundo me falaram, não foi nesse cemitério o caixão no buraco, foi no outro. Não sei qual cemitério que foi, mas que fosse nesse ou no outro. Tem que ter preparo, tem que ter ensinamento, pague curso para esse pessoal, você não sabe, vai aprender no cemitério de Atibaia. Eu garanto que lá em Atibaia vão ensinar eles, porque se não é aqui, Atibaia vai ensinar. Algum lugar tem que ter alguma qualificação para esse pessoal, como a vereadora Edilane falou. É um absurdo toda vez a gente ficar batendo nessa tecla. Aí o ano que vem, chega finados, passou finados, nós estamos aqui de novo batendo na tecla. Acho que a gente fazer um livro A, dar para o prefeito, para a Melissa, quem for assinar e registrar em cartório, eu acho que não adianta a gente falar aqui, a gente fala pelas paredes, como diz o Paulo, nós estamos falando pelas paredes. Uma outra coisa na qual a vereadora Edilane falou, né, do nosso funcionário William, ele que é o mil e uma utilidades. O William hoje estava tampando o buraco da cachoeirinha, foi até o campo lá, e eu tiro o chapéu para o William, porque com 17 funcionários, a maioria frente perdoense,
E ele fica lá, ele tampa buraco, aí do buraco ele vai limpar não sei que escola, aí ele vai limpar o córrego do povo, aí ele vai limpar lá na cachoeirinha, vai limpar na vila, vai limpar na Vila São José, vai limpar no Caicã, com 17 funcionários, 700 funcionários. Se não está dando, então, como a gente está falando aqui, então terceiriza e me paga-se pelo serviço, mas pelo menos a cidade está limpa. A cidade tem brilho, porque a gente não está vendo brilho na cidade, a gente não vê uma flor plantada, não estamos chegando no Natal. Alguém pode me dizer se tem uma flor plantada no centro da cidade? A não ser na frente da igreja? E não é culpa do William. Ele, coitado, ele está fazendo 1001 atividades. O Adalto hoje, semana me procurou, que foi criticado na internet, que foi cortado uma árvore na casa do Damante. Ele estava com o papel na mão para mandar cortar. Ele estava oca podre. Ele foi, com um documento. A pessoa que pediu para cortar foi a Michele. Então ele não está cortando a árvore porque ele quer, porque ele acha o achismo. Não, gente. A gente tem que parar um pouco de criticar e procurar saber o que está acontecendo. Só uma parte, vereadora, desculpe. Na verdade, o pedido foi feito pela empresa que está fazendo a reforma da Escola Damante. A empresa fez o pedido junto à nossa secretária Michele, que deu a ordem para que o Adalto fizesse. Então, assim, realmente, se por um lado a gente tem funcionário que não quer saber de nada, a gente tem funcionário. Muitas vezes, volto a dizer, o funcionário, ele segue orientações. Então, quem é que está orientando? Então, às vezes, a gente está cobrando da pessoa errada. Obrigada. Nada. Então, assim, sobre o Adalto, sobre o William, eu tiro o chapéu para eles, eles fazem tudo, até o que a gente pede aqui, às vezes sem documento, eles procuram fazer. Até eu pedi para vocês, já não me peça mais nada de boca que eu não faço mais. Que eu estou sendo criticado em rede social. Falei, não, Adalto, pode estar sossegado que eu não vou pedir. A não ser uma lâmpada que queimou na rua tal, na rua tal, na rua tal. Outra coisa, eu fui procurado pela terceira idade, eu não sei se algum vereador aqui foi procurado. A terceira idade, por muitos anos, ela tem o local de divertição dela, ali onde era a ação social, que hoje é o fundo social. Aquele espaço onde está tendo a vacina do Covid, que hoje diminuiu bastante, não tem nem fila mais, graças a Deus, nem morte, graças a Deus. E eles foram pedindo para eles saírem de lá. Então eu queria pedir aqui ao prefeito, a primeira-dama Eliane, que ela reveja isso. Porque a terceira idade ficou 2 anos sem jogar o bingo. É uma vez na semana. Jogar um bingo de 2, 3 horas. Ache um local para eles. Coloque eles num local bonitinho, agradável. Porque a gente também um dia vai chegar na terceira idade. É o mínimo, né, Paulo? Falta valorizar, estamos chegando já. É o mínimo que se pode fazer por eles. Acha um local lá, é um espaço grande. Dá para colocar as mesas e jogar o bingo. Fabiana, você me corrige se eu estiver errada. Eu não sei como é que está a vacina, mas eu acho que é bem pouca vacina. É um espaço onde o fundo social não vai usar tanto. Então deixa a terceira idade lá, ou põe lá embaixo no esporte, mas não deixa a terceira idade de lado, porque um dia todos nós seremos idosos. Também gostaria de agradecer ao prefeito por ter me atendido em algumas indicações e desejar a todos uma boa noite e um bom final de semana. Obrigado, vereadora Rosângela Pavani Escudeiro. Na sequência, vereador José Estevão Franco. Na sequência, o José Estevão Franco, vereador José Fernando de Oliveira. Bastante José, hein? Senhor presidente, senhores vereadores. Tá ouvindo? Ok? Beleza, obrigado. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, os internautas que nos acompanham pelas redes sociais e os demais. Um feriado prolongado, senhor presidente, na qual muitas coisas aconteceram, vereador Dinho, e vão acontecer, não tenha dúvida disso. Eu fico imaginando coisas no dia a dia, vereador Paulo. O senhor está aqui há 6 mandatos, 7, né? O senhor já viu e presenciou muitas coisas. Vereador Antônio, o senhor não vê em Atibaia falar problema de cemitério, porque lá tem uma administração e funciona, vereador Fernando. Atibaia funciona. Piracá, você não vê problema de cemitério, vereadora Rosângela. Dá 10 vezes. E Nazaré também não. É
só aqui, Bom Jesus dos Perdões, nós fomos chocateados aqui, meu Deus, na gestão do Sérgio. Todos cobraram o prefeito, o ex-prefeito Sérgio, vereador Dinho. E aqui nós levamos paulada, senhor presidente. Eu sou transparente. Levamos paulada mesmo, cobrança, e nós tínhamos uma base do governo que não tinha como. Que o negócio era feio aqui. O vereador Osângela lembra aqui, e alguns vereadores também. Enfim, o que eles pediam aqui? Uma reforma no cemitério. Aconteceu, vereador Dinho, uma reforma no cemitério, calçou ali as calçadas, interno lá dentro, pedia para comprar um terreno, vereador Fernando, e não aconteceu, porque naquela época os cofres da prefeitura estavam zero, estavam sem dinheiro. Hoje o prefeito tem dinheiro, quer comprar um terreno, prefeito? Pode comprar, ué. Qual é o problema, vereador Fernando? Qual é o problema, vereador Dinho? Tem dinheiro, se você quiser comprar, compra. Já foi discutido em algumas reuniões, vereador Paulo, você teve presente aquele senhor que tem lá no Luminata, lá, vereador Fernando. Um terreno lá, ele queria vender e tal, não chegou em ambas partes, não chegou em um acordo. Enfim, aqui não cabe mais ninguém. Eu estou encerrando esse papo aqui do cemitério, senhor presidente. Eu vou para outra parte já. Então ali não cabe mais ninguém, vereador Frauzino. Já fizeram umas gavetas lá, se precisa uma autorização, acho que da CETES, o vereador Dinho, para que libere, né, ali para enterrar os íntimos que vão ir embora. E da qual eles vão embora também. Eu fico imaginando onde é que eu vou ser enterrado também, porque ali não cabe mais ninguém. Não cabe mais ninguém. Enfim, mas vamos pedir para Deus aí que o prefeito compre um terreno aí, para que, né, ali não cabe mais ninguém. Olha, senhor presidente, nós vamos com um ano de mandato. Um ano de mandato. Eu pergunto, nós temos um caminhão lá embaixo de projetamento que era para estar funcionando, ainda não está funcionando. Está esperando aí uma licitação. Gente, faz um ano, essa licitação não aconteceu? Nós estamos vendo boca de poeira aí, entupida em tudo quanto é lugar, ô vereador Dinho. É na Vila Operária, Vila São José, 7 de Setembro, Paraguai, enfim, etc. Então, nós temos um caminhão, coloca esse caminhão para funcionar, coloca esse caminhão para trabalhar, daqui a pouco você carrega a bateria. Tem um caminhão lá parado a bateria com 4, 5 meses, você carrega a bateria, senhor presidente. Enfim, mas vamos aí. Tem o Castramol também, que na cobrança daquela época, vereador Dinho, na gestão do Sérgio foi cobrado. Ô prefeito, o Castramol lá embaixo, não funciona. Agora está aqui, prefeito, o senhor é médico, o senhor tem autonomia, o senhor conhece, estudou medicina, então tem essa linha de frente de fazer uma parceria em Bragança Paulista, né, senhor presidente, com aqueles que lidam lá com o animal, etc. Então eu cobro mesmo, eu vou cobrar aqui na tribuna, vereador Fernando. Eu ainda não fiz uma posição política porque é um ano, eu já estava esperando as coisas acontecerem e engajar. Porque uma administração tem que ter equipe. Se você não tem equipe, não funciona. Você pode ser um bom funcionário. Igual o Rodrigo falou aqui. Parabéns para o Ira, para o Adalto e os demais que gostam de trabalhar em favor da cidade de Bom Jesus dos Perdões. Então, aqueles que amam a cidade, gostam de trabalhar pela cidade, meus parabéns. Continue assim. Que o seu dinheiro rende, você leva para casa com gratidão. Isso é fato, é real. Então, senhor presidente, eu fico aqui lamentando essas coisas que estão acontecendo no dia a dia. E veja bem, vereador Dinho, a rodoviária faz um ano que está lá, sabe quando vai inaugurar? Esperando, vereador Edilane, que inaugura esse ano. Esperando, vereador Dinho. Mas acho que esse ano não vai inaugurar, não. Só uma parte, vereador. Pois não, senhor presidente. Para informar os demais pares que no próximo dia 13 vai ter uma feira do artesanato lá no espaço da rodoviária, na qual terá uma solenidade. Foi o que me passaram de antemão. Não sei se vai ser uma inauguração. Obrigado. Esperando, ok, senhor presidente, esperando que inaugure aquela rodoviária esse ano. Por quê? Porque os passageiros que vêm de Nazaré, Atibaia, perguntam, vereador Dinho, onde é a rodoviária? Aonde? Mas está funcionando? Olha, eu quero descer na Vila Operária, ponto final, quero descer na rodoviária. Não, mas na rodoviária não tem, entendeu? Tem, é que não foi inaugurado. Mas faz um ano, tá aí, meu Deus, o que está acontecendo?
Enfim, senhor presidente, nós debatemos aqui esses dias a situação da estrada Serra Negra. Nós estamos pedindo, vereador Fernando, de entrar lá. Eu tive lá no domingo, o pessoal cobrava comigo lá, vereador, e aí? Eu tive que ser cauteloso com os munícipes de lá. Eu tive que ser cauteloso, vereador Adriano. Eu sou fosse o prefeito, faria uma parceria com o prefeito de Nazaré Paulista, até porque que de lá tem 2 funcionários que trabalham aqui. Prefeito, eu tenho que raciocinar. Raciocina, é lógica. Puxa vida, tem 2 funcionários de Nazaré que estão aqui em Perdões. Ô prefeito Murilo, me ajuda aí. Você me ajuda numa parte, eu te ajudo em outra. Vamos arrumar essa estrada Serra Negra. Né? Agora, no dia de finado, aquela buraqueira para lá e para cá, puxa, o que é isso, gente? Sem palavras, senhor presidente. Sem palavra. A gente está aqui para ajudar, para somar. Prefeito, a sua equipe, infelizmente, ainda falta o senhor engajar nas coisas aí. Precisa centralizar. Precisa colocar essas pessoas para trabalhar. O nosso amigo aqui fez uma indicação, aqui na Antônio Ramos, Rodrigo, na qual os caminhões passam ali para jogar terra do outro lado e fora daquelas terras de buraco, precisa ter fiscal. Olha, vocês estão jogando terra para lá, tal, etc. Estão detorando aqui uma foto. Tem que ter uma contrapartida, vereador Fernando, do empresário. Olha, ele só quer estragar a estrada, que na qual foi asfaltada na época do ex-prefeito, vereador Fernando, sério? E ali ficou bonito. Agora passa aqueles caminhão pesado, às vezes não tem o material para tampar buraco na cachoeirinha, vai ter que tampar lá. Vai ter que tampar lá, vereador Fernando. Por quê? Porque o material que é para ir para lá, vai lá onde é que está aquele caminhão pesado, jogando terra do outro lado lá. Não pode. Então tem que ter fiscal, fiscalizar. Não é sentar na cadeira, está sentado. Não dá. Então, presidente, para terminar, eu não estou nervoso, não, estou tranquilo. Nervoso é fazer uma posição política aqui, o negócio fica feio mesmo. Né? Para terminar, senhor presidente, eu quero agradecer aqui a Renata Abreu, através da sua assessoria, Alessandra Alvarim, que na qual mandou 60 mil reais, através do vereador da Esteira, já está no cofre da prefeitura. Prefeito, gaste, compra cesta básica, compra carro, o pessoal aí para Campinas, para o hospital que tanto precisa. E também agradecer aí a Renata Abreu, Dom Podemos e toda a equipe também, que mandou 60 mil reais no nome do vereador da Esteira, que está no cofre da prefeitura. E também, senhor presidente, agradecer o deputado do Estado de São Paulo, Jorge do Carmo, na qual Vossa Excelência conhece muito bem, que esteve aqui, ganhou o título de cidadão perdoense e mandou, vereador Fernando, 130 mil reais, vereador Dinho, em nome da Esteira, com a parceria com o presidente aqui também, já está no cofre da prefeitura. Então, presidente, já está no cofre da prefeitura. Eu quero agradecer aqui o deputado Jorge do Carmo, até porque o Jorge tem muitos amigos aqui em Bom Jesus dos Perdões e sempre está aqui. E ele recebeu um título de perdoense aqui, senhor presidente. Então, merecidamente, e 130 mil, prefeito, já está no cofre da prefeitura e na qual já tem algo para chegar, senhor presidente, através do deputado. Então, nós agradecemos aí esses que mandam emendas parlamentares, vereador Dinho, para o nosso município. Prefeito, eu quero mandar um recado para o senhor. Vamos fazer um ano de gestão. O negócio está com freio de mão puxado, Claudino. Me ajuda aí, velho. Está com freio de mão puxado. Então, algumas coisas estão funcionando, então, falta muita coisa ainda, falta. Mas o primeiro ano, prefeito, então tem dinheiro em caixa, pagamento em dia, cesta básica em dia, uma frota em dia, vai deixando tudo com uma mão com açúcar para o senhor. Não é possível que o senhor vai pisar o pé no freio, tira o pé do freio, vamos acelerar. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Pois não, vereador? Então, pegou bastante coisa mastigada, né, bicho? Muita coisa mastigada. Era só administrar. Não tem dúvida. O dinheiro ele compra, só não compra a vida. Mas coisa material compra. Obrigado, vereador. Senhor presidente, eu quero agradecer aqui, tá? Todo o povo aí, o pessoal da prefeitura, o Adalto, o William, como a vereadora acabou de falar aqui, são pessoal que não mede esforços.
está aí no dia a dia, o que eles precisam é de mão de obra. Eu nem peço, como se diz, eu nem peço nem para o Adalto e nem para o William. Faz 1 mês e meio, vereador José. Eu tenho uma lâmpada em frente da minha casa e todo dia, Fabiano, o Muniz passa aí em frente da minha casa, aí o dia inteiro essa lâmpada ligada. O Adalto está cheio de serviço, não dá conta. Não dá conta. O dia inteiro essa lâmpada está ligada. Então, se ele estiver me ouvindo, eu tenho certeza que ele vai. Eita, nós, aleluia. Merece, merece. Se ele estiver me ouvindo, assistindo a sessão por redes sociais, seu presidente, Adalto, vai em casa amanhã, é Rua Carminho do Grécia, 354, uma lâmpada fica certa. O dia inteiro, desliga aquilo lá, pelo amor de Deus. Obrigado, senhor presidente, boa noite. Obrigado, vereador José Estevão Franco. A Rosângela queria falar uma coisa. Eu só queria deixar meus parabéns para a funcionária da casa, Camila. Felicidades, Camila. Parabéns aí a Camila. Agora com a Parabéns, Camila. Vereador José Fernando de Oliveira. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadoras, vereadores, funcionários da Câmara, servidores, companheiros internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite. Senhor presidente, eu já começo aqui a minha fala dizendo sobre a minha indicação de número 337, indicação número 337, bastante indicação, né? Essa indicação vai em conjunto, vai acompanhada aqui dos pronunciamentos dos vereadores que me antecederam as suas falas, que diz respeito ao nosso cemitério. Especificamente, eu quero, como cristão católico, apostólico e romano, e dizimista do Bom Jesus e frequentador assíduo da Santa Missa do nosso santuário, dizer da nossa capela dentro do cemitério. É visto por todos, pelos vereadores, pela sociedade, pelo padre, pela comunidade católica de Perdões, que a capela está impossível de ser celebrada a missa. Haja vista horrores que vem acontecendo, que não é de hoje, dentro daquela capela. Coisas que a gente nem pode falar na Câmara, mas muito menos em tribuna. Então, torna-se inviável um ato santo, religioso, católico, dado naquelas condições. Foi-se o tempo em que as capelas ficavam abertas. Na época da minha mãe, finada mãe, né, que ainda respeitava, mas hoje não pode mais. As capelas, elas têm que ser fechadas. Aquela capela ali no cemitério, ela tem que ser fechada com madeira, para não entrar rato, não entrar gato, não entrar cachorro, né? E muito menos pessoas que não é para entrar lá no momento indesejado. Então a gente pede, através dessa indicação, que a pessoa responsável lá pelo cemitério, ela olhe com carinho. Não sei se ela é católica ou que religião ela professa, mas ela tem que ter um amor pelo que ela faz, pelo que ela é responsável, porque pela pasta dela é a pasta do cemitério. Vamos cuidar do cemitério, né? Em outras cidades, funcionário comissionado não tem férias, não tem folga, não tem descanso, né? Como foi agora, 5 dias aí dos pontos facultativos, dia dos funcionários, essa pessoa tem que estar atenta. Como vai ficar a situação lá do público que vai visitar seus entes queridos que lá estão, o padre que precisa celebrar a missa sagrada de finados dentro do cemitério, como que vai ficar? Essa pessoa tem que pensar nisso. O secretário da pasta, diretor da pasta, coordenador da pasta, ele tem que estar atento a essa situação.
Ele não pode, né, o mínimo que ele pode vai viajar, vai ter um compromisso dele, tudo bem, mas ele então tem que delegar para alguém. Tem que falar ao prefeito, eu vou precisar aqui de umas horas extras, porque vai ter um grande público visitando o cemitério, o padre vai querer fazer uma missa lá, e eu preciso que o senhor dê um suporte para a gente trabalhar, atender bem a população lá. Eu tenho certeza que o prefeito vai disponibilizar disso. É serviço, é o povo, é a comunidade católica, é os cristãos, é os entes queridos que estão lá, né? Esse intervalo não pode, essas datas não podem passar despercebidas, porque é, como diz o vereador Paulo, um momento de atração das pessoas, e as pessoas cobram os vereadores. A gente é cobrado, por isso que a gente cobra também na tribuna, não é? Então a gente pede aí a responsável da pasta que olhe com bons olhos, tem ainda outros anos aí, até inclusive o vereador Paulo sabe que eu vou falar, os demais aqui também que ficam sabendo, o Papa Francisco estendeu para o mês de novembro o mês dos finados. As visitações, né, até as missas podem acontecer outros dias, sem ser o dia específico, dia 2, devidamente à situação do Covid, para que as pessoas possam revezar as visitas, não haja aglomeração e que possam assim então ali desejar a sua prece, né, a sua homenagem, né, aos entes queridos que já se foram, e que a gente pegue isso para a administração que olhe nesse sentido. Também a indicação número 338, bastante também, né? Já está quase 400, né, presidente? Quase uma por dia, né, Paulo? Então, essa indicação aqui, quero chamar a atenção aqui dos nobres pares, que foi uma indicação que vem de encontro aos anseios do gestor do turismo. O que está acontecendo aqui na nossa região? Se a gente pegar a nossa volta, a maioria das cidades daqui, digo Nazaré Paulista e Atibaia, já é instância turística. Perdões ainda está tentando ser um município de interesse turístico. Então, qual que é o nosso objetivo? É que essas duas cidades, nas suas intervisitações, passam também por Bom Jesus dos Perdões, né? Bom Jesus dos Perdões não pode ficar fora desse eixo turístico, porque a gente tem um símbolo aqui, muito bem representado, que é a Pedra do Coração, que ele é o coração que pulsa o turismo da nossa região. Então essa é a mensagem. Antes de ir à Pedra Grande, antes de ir às represas, também o turista vem a Bom Jesus dos Perdões, conhecer a nossa cachoeira, conhecer a nossa Pedra do Coração, conhecer o monumento dos Camargos, que é um monumento de miragem, artístico, cultural, natural, muito bonito por sinal, que todos os vereadores que não conhecem deveriam conhecer, o Mirante dos Camargos, né? Que fica bem próximo a Atibaia. Atibaia é a sua estância turística, que agora, os senhores observar, a estrada ali do lado do Aras, ela já começou a colocar guias e sarjetas, então ela vai ser pavimentada. E é importante a gente acompanhar esse avanço, que a estrada da Anhanguara também seja pavimentada, ou calçada, ladrilhada, mesmo que seja raspa de asfalto, mas tem que ter uma condições o turista ir lá, por ali, né, antes de ir à Pedra Grande ou na volta da Pedra Grande, também dar continuação naquele trecho e visitar nosso parque temático, nossa Cachoeira do Barrocão, nossa Pedra do Coração, e assim então levar o nome de Bom Jesus dos Perdões. Também, senhor presidente, quero falar aqui do projeto de lei que deu entrada nesta casa hoje, que foi lido, projeto de lei número 34, que diz respeito ao Arquivo Público Municipal. Esse projeto já é um projeto substitutivo, acho que de número 8, se eu não me engano, o outro que veio, e estava sem condições de ser apreciado, e esse projeto aqui então vem para que a Câmara possa apreciar e dar uma solução ao nosso arquivo. O que me chama a atenção desse projeto de lei é que diz respeito ao inciso 13 do artigo 8º, ambos da Lei 1813, do dia 1 de fevereiro de 2006, que é a reforma administrativa municipal de Bom Jesus dos Perdões. Então, esse projeto ele vincula também
algumas ações da lei da reforma administrativa, do quadro de funcionários. Então, só isso que eu não consegui enxergar bem, entender bem no projeto de lei. Acredito que os técnicos aqui da Câmara, ou mesmo se precisar alguém da Prefeitura vir elucidar essa questão, para a gente conseguir entender melhor e podermos visualizar onde que encaixa a reforma administrativa nesse contexto da criação do nosso Arquivo Público Municipal. Vereador, né? permita, tá? Sim. 30 segundos. Nesse projeto aqui que o senhor falou, eu gostaria de, depois, na reunião de quinta-feira, quando a gente tiver para discutir as reuniões das comissões, para a gente indicar que seja inserido nessas comissões um servidor da Câmara Municipal, para que possa fazer parte da comissão, e ver a possibilidade jurídica se o nosso arquivo também possa ser inserido nesse arquivo municipal. Junto, né? Para fazer junto, porque nós não temos técnicos para fazer, para guardar os nossos arquivos. Então que o nosso arquivo seja agregado junto com o municipal. Era isso. Maravilha. Muito importante a sua colocação, também tinha pensado nisso. E também uma outra linha que eu observei nesse artigo é que diz respeito à extinção de documentos. Essa extinção de documentos é que está o perigo, né? Ela vai ficar exclusiva a critério da comissão. Então a comissão acha aqueles arquivos ali, podemos eliminá-los. Vamos eliminá-los? Ou vai ter um critério, vai passar pela Câmara dos Vereadores, vai passar pelo procurador jurídico da cidade, o concursado, o Dr. Ronald, né, para olhar isso daí, ou simplesmente a comissão decide e acabou. Então essas são algumas dúvidas também, e demais dúvidas também que os vereadores aí tiverem, né, durante esse período. A gente vai estar analisando, discutindo, mas é um projeto importante. A cidade precisa mesmo dar condições dos funcionários operarem lá no setor do arquivo, né? Lembrando que o arquivo é a vida do município, né? O arquivo é a história da cidade, o arquivo, né, é a essência do município, quem já fez, quem já passou, né, o que deixou para a cidade. Então tudo isso é história, e a história tem que ser bem cuidada e bem guardada e conservada. Aplauso o projeto, é uma iniciativa importante. Com certeza os vereadores aqui irão analisar e estudar de uma forma bem democrática com a sociedade, para a gente poder fazer um projeto bom da criação do nosso arquivo e assim atender a demanda de todos que aqui precisar de um documento, precisar de uma informação, precisar de um projeto, precisar de um auxílio, de um levantamento histórico, a gente ter esse registro lá em boas condições. Encerro minhas falas, presidente, deixando aqui o nosso convite, né, como homem, que agora as vereadoras também podem, a Fabiana, que é da saúde, a Rosângela, que é da ação social, a professora Edilene, que é da educação, comungar a nós e procurarmos aí marcar uma data para comemorar o Novembro Azul, né? Já tive uma conversa aqui com o vereador Paulo, a gente está procurando mestres, doutores aqui da área da medicina, né, para estar vindo falar sobre o câncer de próstata, sobre a sua prevenção, como tratar, como procurar, não se envergonhar, acima de tudo, né? A gente tem que ter ciência, né? O homem de 40 a 45 anos tem que procurar, né, já se tratar, cuidar, ir atrás da saúde, seja na saúde pública ou na saúde particular, mas é importante a gente lembrar que o Novembro Azul está aí. E a mensagem que a Câmara Municipal vai passar é uma mensagem lucidando que as pessoas, os homens, precisam também se tratar. É só, senhor presidente. Obrigado, vereador José Fernando de Oliveira. Vereador Paulo Sebastião Bueno, uso da palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, internautas que nos acompanham, eu vou falar sobre um assunto, quero ser bem rápido, mas dizer a vocês que nesses últimos meses nós começamos a ter um contato assim mais próximo e trabalhando no sentido
de que Bom Jesus dos Perdões consiga um Sejusc. O que é um Sejusc? Sejusc é um centro judiciário de solução de conflitos e cidadania. E é o nosso filho ilustre aqui de Bom Jesus, o Dr. Rogério, né, que coordena esse centro judiciário de soluções de conflitos, né? Hoje ele comanda o Sejusc de Atibaia, de Jarinu, e ele nos ofereceu essa possibilidade de trazer para Bom Jesus dos Perdões esse serviço. Acredito que é um serviço oferecido pela Justiça muito importante, principalmente para as pessoas de baixa renda. Hoje, quem que não precisa hoje da justiça? A justiça é um item de primeira necessidade na nossa vida. E quantas pessoas não têm condições financeiras de buscar os seus direitos na justiça? E o Sejusc vem de encontro, sabe, a essas soluções. Tem lá um centro de conciliação, certo? Que mais de 70% dos casos são resolvidos ali. Então eu acho que é um serviço a ser prestado à comunidade muito importante. E também adianto a vocês que já tivemos um contato com o prefeito junto com o Dr. Rogério. Amanhã voltaremos a conversar sobre o assunto novamente. Nós temos uma audiência marcada com o Dr. Rogério e o prefeito amanhã às 4 horas no gabinete. Se algum vereador também tiver um tempo disponível, será um prazer acompanhar a gente nessa conversa. E também estamos vendo a possibilidade do Dr. Rogério vir aqui um dia na Câmara fazer uma exposição, apresentar para vocês com mais detalhes e com mais sabedoria jurídica o que significa o Sejusc. Então é isso que eu gostaria de passar para os senhores. Acredito que é um assunto importante e muito relevante aqui para a nossa comunidade. E se Deus quiser, o prefeito já sinalizou a possibilidade de fazer essa parceria. Então acredito que mais alguns detalhes que estão sendo ajustados, isso possibilitará a partir de janeiro do próximo ano nós já contarmos com esse serviço aqui que eu creio que é muito importante. Era isso, senhor presidente, que eu gostaria de dizer aos senhores. Obrigado e uma boa noite. Obrigado, vereador Paulo Sebastião Bueno. Mais algum vereador ou vereadora gostaria de fazer uso da palavra? Aproveitando também, eu queria fazer alguns comentários aqui, aproveitando a fala de todos os vereadores referente ao cemitério. Eu também fiz uma indicação aqui, a número 333, sobre a limpeza, né? E recebi também várias ligações no último dia do finados, e muito da fala de vocês vai de encontro do que muitos, né? Eu já tive em conversa com o Dr. Benedito e eu sinalizei com ele e apontei algumas críticas que tem referente ao cemitério, né? Mas assim, eu acredito e tenho a certeza que hoje muitas pessoas devem ter assistido a sessão e isso chegará até ele com certeza, e acredito que ele tenha a sabedoria de resolver, né? A gente, no mandato passado, tivemos uma representação na seccional, até o vereador Paulo estava presente, o vereador Pedroso na época também, a gente foi junto e fomos ouvidos naquela FEI, naquela época, né? E é uma coisa muito triste, né? É uma coisa que todos nós iremos passar, e a gente vê a dificuldade que encontra o cemitério na data desses últimos finados. Na data de hoje, teve um tapa-buraco lá na estrada daqui, onde estava bem debilitada e ainda continua, né? Aquela estrada precisa realmente de uma pavimentação, mas hoje aconteceu o tapa-buraco.
Eu também queria aproveitar e levar ao conhecimento de todos, né, e dos internautas que estão nos assistindo, referente, muitos de nós somos cobrados na rede social, né, referente à construção da Câmara, né, a parte jurídica da casa já está em andamento, onde foi feito a empresa que teria que apresentar o projeto, o prazo está expirando e até o momento ainda não entregou. Eu também gostaria de informar a todos, em conversa com o vereador Fernando, né? A Câmara com certeza, e o vereador Paulo também estava aqui, a gente vai, os demais pares, fazer o Novembro Azul, né? De grande importância. De antemão já convido a todos os vereadores e vereadoras para que a gente possa discutir alguma coisa, para a gente trazer nesse assunto. O vereador Sidney, que sempre gosta de fazer as atividades culturais, né, Sidney? Já pode ir parabenizando aí as ideias. Parabenizar também a servidora Camila, que completa mais um ano de vida. Camila, parabéns, tá? Felicidades aí do seu dia, tá? Tudo de bom, e Deus ilumine a sua caminhada. E eu também queria, nessa oportunidade, transmitir os sentimentos ao familiar do Cabo Melo, né, que na data de ontem teve uma fatalidade, teve um acidente grave na Avenida Santos Dumont e veio a óbito, né? Um policial que por muitas vezes jogou o campeonato na cidade de Perdões, por muitas vezes trabalhou na operação delegada aqui na cidade de Perdões e fazia parte da corporação da Polícia Rodoviária. Eu estive lá ontem, lá embaixo, bem na hora do momento do acidente também, eu estive lá representando a Câmara, né, disponibilizei aqui que a Câmara estava de braços abertos nesse momento difícil, né, Fernando? E que Deus proteja a alma dele, né? Foi um policial que serviu a corporação, tinha muitos polícias ontem presentes, né? E a gente vê a tristeza, né? Um policial novo, um jovem, né? Uma pessoa nova, tinha muitos conhecidos aqui em Perdões, e que Deus proteja a alma dele que já se foi, e os familiares dele que se encontram aqui, né? Os amigos. Então eu queria nesse momento deixar um sentimento de toda a Câmara, de todos nós vereadores e vereadoras. Acredito que já são exatamente 21 horas, né? E 11. Não havendo mais nada a se tratar, declaro encerrada a 36ª sessão ordinária. A todos os internautas, vereadores e vereadoras, lembrando que a próxima sessão será terça-feira próxima, dia 9. Boa noite a todos.